Abra sua Bíblia comigo. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, do verso 16 ao 19. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, verso 16 ao 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui. Aleluia. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia, glória a Deus. Ó Deus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor já se faz presente neste lugar. Sem a sua presença aqui, Senhor, eu falo como Moisés falou para o Senhor. Moisés disse que não iria se a tua presença não estivesse. E sem a sua presença aqui, Senhor, não teria, ó Deus, motivo nenhum de estarmos aqui. Mas com a tua presença, Senhor, sabemos que o Senhor vai tocar corações. Sabemos que o Senhor vai mudar histórias nesta noite. Eu sei, Deus, que pessoas adentrou nesse templo precisando de ouvir uma palavra, Pai. Pessoas, meu Deus, estão nos ouvindo pela essa live, ó Deus, ou vai nos ouvir, precisando de uma palavra vinda do teu coração. E a palavra vinda do teu coração simplesmente é do Senhor. É o Senhor que fala, é o Senhor que ministra, é o Senhor que libera a bênção, a vitória. É o Senhor que cura, liberta e transforma, Pai. É o Senhor que muda cativeiro. É o Senhor, ó Pai, que em meio a Deus há momentos turbulentos, Senhor. Há meios, ó Deus, em meio, ó Deus, a um momento que não conseguimos enxergar, que não conseguimos entender e nem compreender. Mas o Senhor pode todas as coisas. Como o profeta, Senhor, não estava vendo nada, Senhor. Mas assim mesmo, ele confiava no teu poder. E por isso, Deus, nós estamos aqui nesta noite e cremos e confiamos que o Senhor pode mudar histórias, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode, ó Deus, trazer vida, Deus, aquele que está sem vida, sem esperança, o Senhor pode trazer vida e vida com abundância. Porque o Senhor veio, morreu naquela cruz, pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Que o Senhor esteja liberando nesta noite o céu sobre este lugar. Que o Senhor esteja cancelando todo projeto que não provém do Senhor. Toda ação contrária, Senhor, neutraliza nos ares, Pai. Em nome de Jesus, e libera, Deus, a unção do Teu Espírito, unção da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Derrama, Deus, um óleo novo sobre as nossas vidas. Derrama um óleo novo sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que está presente neste lugar.
que haja, Deus, o manifestar da Tua glória, que haja o manifestar do Senhor, que haja o toque, o agir do Teu Espírito, ó Deus. Muda histórias nesta noite, muda a circunstância e libera, Deus, um novo tempo e uma nova história. Uma história de poder sobre cada vida, sobre cada pessoa, sobre cada lar aqui presente. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Deus, porque precisamos do toque, do agir do Teu Espírito. Precisamos, ó Deus, sentir e entender e compreender o Teu querer e a Tua vontade. Fica conosco, ó Deus. Nós precisamos da Tua companhia, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Texto bastante conhecido, talvez você já ouviu vários sermões, vários grandes pregadores pregar sobre esse texto. Vamos estar meditando um pouco nele hoje. Não quero me alongar muito, que nós temos algumas coisas a ser feitas no culto. E eu não quero me alongar muito nesta noite. Mas é um texto maravilhoso, é um texto em que o profeta, ele começa falando com Deus, clamando, indagando ao Senhor o que estava acontecendo com o povo dele, que o povo tinha se corrompido. O povo tinha saído do projeto que Deus tinha para aquela nação. E aquela nação tinha se perdido no caminho. Ela tinha se corrompido, tinha adorado ídolos, estava pecando contra Deus, estava fazendo coisas que desagradavam o Espírito Santo de Deus. E eles estavam vivendo numa calamidade, um momento muito difícil, um momento em que o próprio profeta estava triste, ele estava se sentindo abatido por aquele momento, por ver que aquela situação daquele povo que não estavam mais caminhando em direção a Deus. Que tinham desistido de obedecer os princípios da palavra de Deus, que tinham desistido de fazer a vontade do Todo-Poderoso. E quando você desiste do projeto que Deus tem para a sua vida, quando você desiste de fazer a vontade de Deus, você vai para um caminho turbulento. E esse caminho de pessoas que desistem de fazer a vontade de Deus, que desistem de obedecer, desistem de fazer aquilo para o qual foi chamado, é um caminho perigoso, é um caminho que pode nos levar à perdição eterna. Esse povo estava num caminho muito perigoso, eles estavam caminhando para um abismo que seria bem difícil o retorno de muitas pessoas, que muitas pessoas se perderam nesse caminho. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas não conseguiram sobreviver esse momento difícil em que o povo de Judá estava vivendo. Mas o profeta estava indignado com aquilo. O profeta estava triste com aquele momento que o povo estava vivendo. Era um momento angustiante, um momento de tristeza, um momento em que ele mesmo estava triste perante Deus e falou: Deus, por que o Senhor ainda está suportando isso, Pai? Por que o Senhor está suportando esse momento em que esse povo desobediente, que não está fazendo mais a tua vontade, o teu querer? E Deus diz para nós nesta noite, Ele está dizendo para mim e para você nesta noite, qual direção que temos tomado diante dEle? Qual direção que nós decidimos a tomar diante do Senhor?
Você tem tomado a decisão de fazer a vontade de Deus? De caminhar em direção àquilo que Ele determinou para a sua vida? Ou você tem desistido daquilo que Ele tem feito para você? Eu quero perguntar para você nesta noite, em quem está a sua esperança? Em quem você tem buscado a sua esperança? A sua esperança está em coisas, em objetos, está no seu dinheiro, naquilo que você possui, naquilo que você tem? Ou a sua esperança está no Deus Todo-Poderoso que pode mudar histórias e circunstâncias? O dinheiro é importante? Sim, importante. Mas é tudo na nossa vida? Não. Não é tudo na nossa vida. E quando nós nos perdemos no meio do caminho, nós nos perdemos fazendo com que coisas e objetos estejam em primeiro lugar na nossa vida, nós nos perdemos no meio do caminho. Nós nos perdemos e não sabemos que direção tomar, que rumo tomar, por onde caminhar e para onde ir. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Eu e você, sem esse Deus, nós somos fracassados. Nós temos grandes decisões na nossa vida que tomamos por nós mesmos. Decisões nossas, que nós decidimos a fazer algo que muitas vezes não foi Deus que disse para você fazer. Então, muitas vezes, as nossas decisões, aquilo que decidimos fazer, é a causa de tantas desilusões, de tantas coisas que acontecem em nossa vida, de tantas vezes cairmos, de tantas vezes regredirmos, de tantas vezes voltarmos atrás, por causa de decisões que tomamos fora do projeto e daquilo que Deus tem para mim, para você. Quando decidirmos a obedecermos, a fazer a vontade do Senhor, isso automaticamente, as bênçãos do Senhor, a palavra diz que elas nos alcançarão. As bênçãos do Senhor vai te alcançar. A partir do momento que você decidir a obedecer e fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir buscar a sua igreja. Quando você decide fazer isso, obedecer, quando você decide cumprir a palavra do Senhor, a sua vida nunca mais será a mesma. Até as mulheres mesmo que decidiram amanhã começar a fazer um encontro com Deus. É uma decisão importantíssima na vida. Decidir renunciar o seu eu, a sua vontade, o seu querer e ter uma vida realmente com Deus, uma vida direcionada, uma vida que seja orientada e dirigida por Deus. Isso é uma decisão importante na vida de cada mulher que decidiram. E isso é uma decisão realmente. Quando você decide a mudar de vida, quando você decide que precisa de algo mais na vida, que você precisa do novo de Deus na sua vida, quando você toma essa decisão, o Senhor libera a bênção sobre a sua vida. Saiba que Deus tem algo especial na sua vida. Quando você decidiu a fazer isso, quando você decidiu a servir, quando você decidiu a trabalhar, a abençoar vidas, Deus está olhando para você. Ele está vendo o que você está passando neste momento. Talvez você que vai ministrar está meio ansioso, né? Está meio angustiado pela ministração, né? Mas não fique não. Quem faz é o Senhor. Aquele que começou a obra na sua vida,
Ele é fiel para completar. Ele é fiel. É Ele que faz, é Ele que trabalha. Você simplesmente é o vaso escolhido por Deus. Se coloca diante dEle, deixa Ele ser Deus na sua vida. Deixa Ele controlar o seu eu, a sua vontade e o seu querer. Você fazendo isso vai ser extraordinário. O sobrenatural de Deus vai descer. E Deus vai liberar bênção. Deus vai curar, libertar, transformar vidas através de você, que é um simples vaso que o Senhor usa para o louvor da glória dEle. O medo muitas vezes atrapalha aquilo que Deus tem para fazer. Mas não deixa que isso venha atrapalhar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus usar a sua boca como canal de bênção nesses dias. Em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Mas o profeta diz em seguida: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que você não veja nada, mesmo que você não está enxergando nada à sua frente, mesmo que você não consiga entender e nem compreender, mas não precisa entender e nem compreender, porque Deus é que cuida de você. Deus é que cuida de você. É Ele que está na frente de todas as coisas. É Ele que está comandando tudo. Quando você decide a obedecer, quando você decide a fazer a vontade dEle, como o profeta decidiu, ele decidiu aqui, ele vendo que tudo estava perdido, que nada estava certo, e que o Senhor falou com ele ainda que ia ficar um pouquinho pior. O Senhor disse que ia ficar um pouco pior do que estava. E Deus disse para ele que o que ia acontecer com o povo de Judá ia ficar um pouco pior. Mas assim mesmo o profeta continuou crendo no poder de Deus. Ele continuou crendo que Deus é poderoso e Ele era um Deus que podia mudar histórias. E ele diz aí no verso 19 que ele ia saltar como a corça ainda. É isso que é fé, é acreditar no impossível. É acreditar que Deus pode todas as coisas. Mesmo que você não está enxergando, não está conseguindo ver, não está conseguindo visualizar, mas Deus é fiel com aquilo que Ele prometeu. Você tem promessa na sua vida? Deus prometeu algo para você? Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele prometeu para você. Basta você ter um posicionamento diante dEle. Deus tem promessas, mas agora se você ficar com o bracinho cruzado, sentado, sossegado, sem fazer nada, sem orar, sem buscar, sem jejuar, sem ler a palavra, e você quer a bênção de Deus. Eu quero que as promessas de Deus cumpram na minha vida. Eu quero que elas venham, Deus prometeu. Mas o que você tem feito para que as bênçãos de Deus te alcancem? Você tem feito algo para o Senhor? Você tem renunciado o seu eu, a sua vontade, o seu querer para fazer a vontade de Deus? O que você tem feito no seu dia a dia? Você tem buscado a face do Senhor? Você tem clamado ao Senhor?
Você tem exaltado, você tem reconhecido o poderio do Senhor, a grandeza desse Deus? Como nós temos reagido às adversidades na nossa vida? Como nós temos reagido às dificuldades que nos assolam todos os dias? Você tem desistido da dificuldade? Você tem retrocedido? Você tem voltado atrás daquilo que Deus prometeu para você? Ou você tem crido que Deus pode mudar a história e a circunstância? Ou você crê que você é mais do que vencedor? Que a adversidade vai vir em todas as circunstâncias da nossa vida. Elas vão aparecer. Mas você crê que você é mais do que vencedor? Que a adversidade não vai conseguir te deter? A adversidade não vai conseguir te parar desse projeto celestial, desse projeto de vida eterna, desse projeto que vai te levar para o céu um dia, o dia que o Senhor te chamar, você vai estar preparado para morar nas mansões celestiais? Você está preparado para isso? Você tem consciência disso, de que você está de passagem nesta terra, que essa terra nós somos peregrinos aqui nessa terra, e que nossos dias são contados pelo Senhor, que é Ele que controla todos os nossos dias na terra? Ou você acha que você tem o controle dos seus dias na terra? Os nossos dias foram escritos no livro. Salmo 139 diz que os nossos dias foram escritos pelo nosso Pai Celeste. E Ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós decidimos a obedecer e fazer a vontade dEle, e cumprir os princípios da palavra dEle, você está cada dia mais perto daquele dia que Ele te chamar, você poder falar, o Senhor Pai falar para você: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É esse o Deus que você serve. É o Deus que te forja muitas vezes. É o Deus que nos forja muitas vezes. Muitas vezes as adversidades vão vir. A adversidade veio aqui para o povo de Judá, para forjar aquele povo. Deus forjou o caráter daquela nação. E o seu e o meu, as nossas adversidades, muitas vezes vêm para forjar o nosso caráter, para forjar as nossas vidas, para saber até que ponto nós amamos e servimos ao Deus de todo o nosso coração. Ou se você serve o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, se você está realmente disposto a obedecer aquilo que o Senhor determinou na sua e na minha vida, nesse momento é o momento de você ver se você está realmente alinhado com o Senhor. A palavra não diz muito sobre o profeta. O profeta Abacuque, mas o que a palavra nos diz, que ele estava bem alinhado com Deus. Ele estava bem sintonizado com o trono da graça de Deus. Era um homem que estava falando com Deus com ousadia e com autoridade, sabendo do que estava falando, sabendo do que estava perguntando e sabendo o que Deus estava respondendo. O homem estava com intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia o que ele queria, e ele sabia o que o povo precisava, e ele sabia o poder que o Deus dele tinha para mudar aquela história, aquela circunstância. Por isso, nós precisamos entender e saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos entender e conhecer. Por isso que esses encontros que a igreja sempre faz, esses encontros para que você conheça o Deus que você serve, para que você possa entender o projeto que Deus tem na sua vida.
Qual o projeto de Deus na sua vida? O que Deus tem para realizar através de você? Você sabe qual é o projeto de Deus na sua vida? E Deus está dizendo para você nesta noite que o projeto dele com você é eterno. É um projeto eterno. É um projeto que não tem fim. Se você for fiel, a palavra diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É só até a morte, só, tá? Ser fiel só até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, tá? Se de repente você acha que caminhou muito já, e lá no finalzinho, lá na curvinha chegando, você desiste, você perdeu tudo que você fez, e perdeu a vida eterna também. Por isso a palavra diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus nos encoraja a não nos preocuparmos, pois Deus cuida de nós. É Deus que cuida de você. É Ele que cuida de mim e de você. Mateus 6, 25 e 26 diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer e beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as árvores dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valores do que elas? Qual é a sua preocupação? Qual é o seu medo? As adversidades vão sempre surgir em nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo, o próprio Jesus que tem a grande autoridade para dizer que você não se preocupe com nada nessa terra. Não se preocupe com nada que você possa ter medo nessa terra, porque quando você tem o Senhor como Senhor da sua vida, nada vai te deter, nada vai te segurar, porque Ele mesmo está dizendo que até os pássaros, até a relva do campo, Ele cuida de tudo. Ele não vai cuidar de você? Basta você ter essa atitude de reconhecimento do poder e da graça do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. E o apóstolo Paulo também diz, Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em Romanos 8, 28, ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus te chamou para um propósito. Deus chamou você para um propósito de glorificar e exaltar o nome dEle. Ele te chamou para fazer a diferença onde você estiver. Ele te chamou para ser um Abacuque hoje, nos nossos dias. Porque nos nossos dias não está acontecendo coisas diferentes do que aconteceu aqui. Onde a lei era distorcida, onde pessoas faziam a mentira era a verdade era a mentira, né? A mentira se tornou algo que era verdadeiro. E hoje nós vemos na nossa sociedade, no nosso mundo, que as coisas estão totalmente fora do padrão, totalmente fora daquilo que Deus determinou para a humanidade. Hoje nós temos até bebês aí artificiais, e que as pessoas acham que é normal. Estão querendo até Unimed, médico, atendimento médico para isso. Aqui, aonde chegamos
no mundo? A que situação que chegamos em que não tem mais limite para nada, onde tudo se tornou banal, onde tudo se tornou normal, onde tudo pode, menos a verdade a ser falada. Quando você se fala a verdade, você é um meio quadrado, né? Quando você fala aquilo que é verdade, as pessoas têm você como uma pessoa antiquada, tem você como uma pessoa que está fora da realidade do mundo. Quando você não consegue entender, compreender o que está acontecendo no mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está dominado, a mente do homem. Satanás tem dominado a mente do homem. Satanás tem prendido a mente do homem para que ele não veja aquilo que está tão claro, aquilo que está tão real em todos os lugares que você olha, a presença, a graça e o poder de Deus que formou todas as coisas. E as pessoas não conseguem ver aquele que é poderoso para trazer paz, alegria aos nossos corações. Pessoas estão precisando de Deus no coração. Eles estão precisando do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas vão se realizar, essas pessoas vão conseguir ser realizadas quando elas se tomaram uma posição diante de Deus e aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Aí essa mente cauterizada por Satanás será liberta, transformada. Essas pessoas serão mudadas. Elas terão uma nova fala, um novo sentido, uma nova visão do mundo. Elas vão conseguir enxergar que Deus é poderoso e só Ele pode trazer paz ao coração oprimido, faminto, aquele que está triste, abatido e sem esperança. Só Jesus pode trazer paz e esperança ao mundo que está num caos, perdido, sem rumo e sem direção. Um mundo que as pessoas não sabem mais que direção tomar. Não tem paz, não tem alegria, não sabe o que fazer para se satisfazer, não sabe o que fazer para se preencher o vazio que tem dentro dela, porque esse vazio só vai ser preenchido com o Santo Espírito de Deus. E o profeta Abacuque tinha convicção de que o Deus que ele servia, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tristeza, ao medo, à insegurança, às incertezas, mesmo em meio ao lugar que podia não ter mais nada, mas ele tinha certeza que o Deus dele era poderoso para mudar aquela história. E esse mesmo Deus, o Deus de Abacuque, ele está aqui nesta noite. Esse Deus está aqui e Ele quer, nesta noite, te presentear. Ele quer te entregar o melhor presente deste mundo. Se você não conhece esse Deus que muda histórias, esse Deus que em meio ao caos, Ele sempre está presente. Em meio à tristeza, ao medo, à insegurança, às tribulações, Ele sempre está do seu lado. Ele sempre está ali do seu lado. E muitas vezes é eu e você que não conseguimos enxergar que Ele está sempre presente. Ele está sempre pronto para liberar a bênção. Ele está sempre pronto para intervir naquilo que você acha que não tem jeito, naquilo que você acha que não vai ter condições, que você não vai conseguir. Mas a última palavra é sempre do nosso Deus. A última palavra é dele. É Ele que determina aquilo que você vai ser. É Ele que determina aquilo que você vai conseguir. Quando você crê no poder dele,
quando você crer que Ele pode todas as coisas, nada vai impedir aquilo que Ele vai fazer na sua vida. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, diz o profeta. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é o seu socorro bem presente nas tribulações. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Deus que pode mudar a sua história. Mesmo que você não enxergue nada, mesmo que a figueira não dê fruto, mesmo que as vacas lá, as malhadas não produzam mais leite, mesmo que falte tudo, mas lá no fundo a esperança existe, porque o Senhor é que muda histórias e circunstâncias, é Ele que determina todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas. Ninguém pode deter o poder desse Deus, ninguém pode parar esse Deus, porque Ele é poderoso para mudar circunstância, mudar história e fazer de você um grande e uma grande vencedora, em nome de Jesus. É esse o nosso Deus, o Deus que muda a história, o Deus que muda a circunstância, é o Deus que em meio ao caos Ele se levanta e diz, porque estás, o salmista diz, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, porque ainda hoje o louvarei. É esse o nosso Deus. Por isso que temos de conhecer o nosso Deus. Você vê que o salmista, ele está falando aqui, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele estava triste, ele estava abatido. Mas ele falou, ele disse que naquele mesmo dia ele ainda iria louvar ao Senhor. Ele ia engrandecer o nome do Deus que é poderoso e que muda a história, e que muda o seu caminho, e que muda o meu caminho, e que mudou a minha história, porque a minha história era uma história que na realidade eu mesmo duvidava dela, né? A minha história não existia, uma história de futuro, de pessoas que poderia ser alguém. Mas um dia eu decidi, num encontro com Deus, né? Eu decidi que eu precisava de mudança, que eu precisava de um Salvador, que eu precisava de alguém que me direcionasse, me orientasse, me dirigisse. E a partir daquele momento que eu decidi a obedecer, decidi a entregar meu coração inteiramente a Deus, Ele mudou minha história, Ele mudou meu cativeiro e me fez um vencedor, em nome de Jesus. Que eu possa cantar o hino da vitória e dizer, só o Senhor é Deus, e Ele é poderoso, Ele muda a história, basta você se colocar diante dEle, basta você se colocar diante da presença desse Deus, e deixar Ele ser Deus na sua vida. Ele vai fazer você um grande vencedor, uma grande vencedora. Eu, até para ajudar o pessoal aí, até quando eu estava conversando com a Priscila, ela estava comentando sobre a ministração, e eu não tinha condições nenhuma, até no banco, eu sentava lá no última fileira do banco na igreja, e na época tinha grupo de jovens, eu sentava sempre escondidinho, né? E o pessoal pedia para mim orar, era 2 palavras e eu errava ainda, repetia a mesma palavra e voltava. Era 3, 4 palavrinhas, já falava amém. Que era tão tímido que eu era, medo, insegurança, incertezas. E Deus mudou a minha história. Deus mudou, porque a partir do momento que eu sempre corria do propósito que Deus tinha para a minha vida. Mas um dia, eu, no meu secreto, falei com Deus, Senhor, eu sempre tenho fugido de fazer a Tua obra, de fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas já que o Senhor quer me usar, usa-me, mas, por favor, muda a minha história.
tira o medo, tira a insegurança, tira as incertezas, tira tudo aquilo que atrapalha o mover do Senhor na minha vida. E Deus foi trabalhando, não foi assim, rapidinho, né? Eu tive também oração, orar e entrar em ação. E sempre que me mandavam, eu estava à disposição. Sempre que pedia, eu estava à disposição. Sempre eu estava à disposição para fazer aquilo que me determinava a fazer. E Deus foi mudando a história, mudando a circunstância. E hoje, graças a Deus, estamos melhorando cada dia mais para louvor da glória de Deus. Cada dia procurando melhorar, procurando orar, buscar a presença de Deus, clamar ao Senhor, e Deus tem sido Deus da minha vida. Se coloque em pé neste momento. Deus é Deus, Ele é poderoso. Aleluia, aleluia. Ainda que não haja fruto na figueira, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É este o nosso Deus. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, em meio ao momento que você acha que não vai conseguir, esse Deus, Ele aparece. Ele levanta do trono, que diz, a última palavra é dele. É Ele que determina todas as coisas. É Ele que determina o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Não adianta lutarmos com as nossas próprias forças. Com as nossas próprias forças não vamos chegar a lugar nenhum. Mas com a força que Deus nos dá, com o poder que Ele colocou em nós através do Espírito Santo e através da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. A morte de Jesus não foi em vão. Ele morreu para que você tivesse vida, e vida em abundância, para que você pudesse... tudo que Jesus conquistou lá na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou é um direito seu. Talvez você entrou nesse lugar, talvez você entrou aqui hoje sem saber o que fazer, talvez com algumas perguntas a ser respondidas. Ainda que não haja fruto, ainda que não haja nada, nenhuma esperança, vai depender de quem você está colocando a sua esperança. Em quem você tem colocado a sua esperança? No Todo-Poderoso? Naquele que pode mudar histórias? Naquele que pode mudar circunstância? O Senhor está presente neste lugar. Se coloca na presença dEle. Coloca aquilo que você veio buscar nesta noite. Aquilo que você precisa nesta noite, que o Senhor toque. Que o Senhor te dê esperança novamente. Talvez tenha uma área na sua vida que você está sem esperança. Que você não consegue mais enxergar e entender o que está acontecendo. Mas o dono da esperança está aqui nesta noite. Aquele que em meio ao caos, em meio às dificuldades, Ele sempre está presente. Ele sempre está presente para liberar a bênção e a vitória sobre a minha e a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Se coloca diante dEle que eu estarei orando por você neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai,
Eu te rendo graça, Senhor, porque Tu és santo. Tu és poderoso, ó Deus, e todo o poder está nas Tuas mãos. Toda a honra, ó Deus, toda a glória pertence a Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, a Tua presença, Pai, é real neste lugar. Vem com poder agora, Senhor. Deus, vai lá no oculto e no escondido. Tu conheces a tristeza, Tu sabes o medo, as inseguranças, Senhor. Aquilo que tem atrapalhado os Teus filhos de fruir na Tua presença. Aquilo que tem atrapalhado os Teus filhos, ó Deus, em crescerem. Ó Deus, em ser, ó Pai, vasos de bênção nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, vai com o Teu poder, agora, Senhor, libertador, transformador, muda a história, Senhor, muda a circunstância, vai quebrando, ó Deus, e destruindo todo o bloqueio, todo impedimento, todo projeto que o Senhor nos plantou. Deus vai arrancando agora, vai destruindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda ação das trevas, Pai, todo intento de Satanás em tirar a paz, em tirar a alegria dos Teus filhos, Pai, neutraliza nos ares, queima, Senhor, e destrói pelo poder que é no nome de Jesus. Muda a história, Senhor, da Tua igreja. Muda a história do Teu povo neste lugar, Senhor. Que cada um aqui possa entender, ó Pai, compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que não existe nada para enxergar e para ver. Ainda que não tenha nenhuma esperança. Mas o Senhor é a esperança, o Senhor é o que Deus que muda a história, é o Senhor que determina todas as coisas. Agindo o Senhor, quem impedirá o teu agir, Senhor? Porque o Senhor está na frente, quando o Senhor está ao nosso lado, quando o Senhor está nos direcionando, nada vai deter aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Libera a Tua igreja, Senhor, libera, Senhor, a Tua bênção, graça, poder sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. Libera o novo do Senhor, ó Pai, sobre cada um aqui presente. Que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, o Consolador, esteja com cada um dos Teus filhos. Que o Senhor esteja abençoando com as maiores sortes de bênção cada um dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.